Olá pessoal, vamos dar continuidade ao curso de análise multivariada 1. Nessa segunda parte a gente vai ver a parte relacionada à inferência multivariada. Tá? É a segunda parte do curso, onde a gente vai apresentar os principais resultados de inferência estatística multivariada. De início, a gente vai fazer uma breve revisão de inferência estatística univariada, onde a gente vai ver os principais testes paramétricos para uma população, duas populações e mais do que duas populações. Tá? Esses testes que vamos apresentar, todos eles devem ter sido apresentados no curso de Inferência Estatística 2 e a gente vai fazer uma breve revisão dos principais resultados. Em seguida, a gente vai observar que a gente vai generalizar esses testes paramétricos que foram vistos em Inferência Estatística 2. Tá? Esses testes paramétricos, a gente vai apresentar uma generalização multivariada desses testes. Ok? Bom, vamos iniciar fazendo essa breve revisão da realização desses testes de hipóteses paramétricos sobre a média de uma população. Quando a gente está somente com uma população e a gente quer testar, por exemplo, se o μ0 é um valor plausível para a média da população, a gente pode realizar um teste de hipótese bilateral ou o seu equivalente intervalo de confiança para a média da população. E a gente veria se o valor μ0 que a gente está avaliando, que a gente está testando, se ele é um valor, se ele pertence a esse intervalo de confiança. Tá? Então, observe, se tivermos uma variância conhecida, a gente vai montar esse intervalo de confiança para a média, quando a variância é conhecida, utilizando a normal padrão. Se a variância for desconhecida, a gente vai utilizar esse intervalo de confiança t_student, com n-1 graus de liberdade. O que vai decidir se eu uso esse ou esse? Se a variância for conhecida, eu uso 1. Se não for conhecida, eu uso o t_student. Mas eu posso montar um intervalo de confiança para a variância da população com base na minha distribuição Q quadrado para decidir se eu tenho um valor plausível para a variância da população. Se esse valor estiver dentro desse intervalo, então eu posso considerar que a variância seja conhecida. Ok? Isso para uma população. Quando a gente está com duas populações, primeiro a gente tem que testar se as variâncias das populações são iguais. Se elas forem iguais, tá? Então a gente vai seguir por um caminho. Se não forem iguais, a gente vai seguir por outro. Mas de início a gente pode realizar esse teste se as variâncias são iguais ou não, se elas são diferentes. Isso pode ser feito através de um teste de hipóteses ou através desse intervalo de confiança, que representa o quociente entre as variâncias amostrais. Tá? Esse intervalo de confiança, se o valor 1 fizer parte do intervalo de confiança, então significa que a gente vai considerar que as variâncias das populações 1 e 2 são iguais. Tá? Então, esse é o intervalo de confiança para o quociente, para a razão de variâncias das populações 1 e 2. Tá? Que é definido aqui como o quociente entre essas estatísticas Q quadrado da população 1, com n1 menos 1 grau de liberdade, e com essa estatística Q quadrado com n2 menos 1 grau de liberdade
para a população 2. Então, esse aqui, esse meu quociente entre S12 e S22 vai fornecer a minha distribuição de probabilidade f de Schneider, que vai permitir decidir se as variâncias são iguais ou desiguais, tá certo? Bom, observe que todos esses testes, eles seguem uma sequência e foram apresentados em inferência estatística. Aí, bom, se eu realizo o teste anterior e eu digo que as variâncias são iguais, então eu vou utilizar as duas amostras da população 1 e da população 2 para calcular a variância combinada, a variância pooled. Tá? E com base nessa variância pooled, eu posso testar ou elaborar um intervalo de confiança para a diferença de médias da população entre a população A e B. Então, isso vai me fornecer uma estatística T com NA mais NB menos 2 graus de liberdade. Tá? Ou então N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. Essa seria a estatística do teste. Tá? No caso de variâncias iguais, tá? E desconhecidas. Bom, se elas forem distintas, se as variâncias forem distintas, então eu vou estimar a variância da primeira população e a variância da segunda população a partir de suas amostras, e eu vou montar um intervalo de confiança para a diferença de médias, que ele vai ser uma T de student com V graus de liberdade, onde V, os graus de liberdade, é calculado por essa expressão aqui. Tá? Ou então, a partir dessa estatística do teste aqui, T vai ter uma distribuição T de student com V graus de liberdade. Tá? Então, basicamente, eu testei se existe homocedasticidade entre as variâncias das populações. Havendo, eu vou ter uma T com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. E não havendo, eu vou ter uma T com V graus de liberdade dessa forma. Tá? Bom, e no caso de a gente ter mais do que duas populações, vamos supor que a gente tem 3 populações ou 3 tratamentos distintos. Então a gente vai testar a média da população 1 é igual à média da população 2, que é igual à média da população 3, versus a hipótese alternativa, que pelo menos uma das médias difere das demais. A gente vai denotar a variável que é a minha variável resposta como y e j, é a variável que a gente está testando. E ela vai ser observada para diferentes populações ou para diferentes tratamentos. Tá? A gente vai considerar que a gente vai ter R tratamentos, e cada um desses tratamentos eu vou ter uma amostra, tá? Uma amostra onde a quantidade de observações das amostras podem ser diferentes, tá certo? Então, o design do meu experimento ele pode ser desbalanceado, tendo tamanhos de amostras diferentes. Por exemplo, N1 observações para o tratamento 1, N2 observações para o tratamento 2 e N3 observações para o tratamento 3. Tá? E a gente vai calcular TI, o total para cada tratamento. Tá? Então a gente vai ter os seguintes dados. Ó, primeira população, segunda população, Résima população. E aqui eu tenho as observações até N1 para o primeiro tratamento, N2 para o segundo tratamento, NR para o Résimo tratamento, e aqui os totais para cada tratamento. Esse teste visa verificar a igualdade de médias
entre os R tratamentos ou R populações, tá certo? Vamos lá. A gente vai apresentar um modelo que é chamado modelo de análise de variância. É um modelo linear e aditivo que representa o experimento para comparar as várias médias de cada população. Então vamos considerar o seguinte: se todas as minhas populações ou todos os meus tratamentos tiverem a mesma média, então vou supor que essa média é essa média geral para todos os tratamentos, é uma constante. E pode variar de um tratamento para outro, uma variação aleatória, para mais ou para menos, mas que se anulam. E o efeito do iésimo tratamento seria nulo. Então, se todas as populações têm médias iguais, os alfa-is seriam nulos. E essa seria a média geral, e eu poderia ter uma variação aleatória com média zero, que poderia variar para mais ou para menos, tá? Mas esse efeito do tratamento seria nulo. Bom, se esse efeito do tratamento, se esse alfa-i, ele não for nulo, isso significa que o iésimo tratamento, ele difere dos demais, tá? Porque para essa média geral, ela vai ser igual para todas as populações se esse efeito alfa-i for nulo. Mas se o alfa-i não for nulo, então isso significa que eu tenho algum tratamento que difere dos demais, tá? Então esse é o modelo y e j igual a média geral mais o efeito do tratamento i mais esse erro aleatório. Que a gente vai supor que esse erro aleatório siga a distribuição normal e ele seja independente, identicamente distribuído, onde a média é zero. Eu posso ter um erro para mais ou para menos, mas ele vai se anular, mas a variância vai ser constante, ou seja, minhas populações, elas são homocedásticas, todas elas têm variância constantes e iguais, tá? Bom, essas são as suposições. A média é zero, a média do erro é zero, a variância do erro ela é constante, é homocedástica. As minhas observações elas são independentes, tá? Então a aleatorização contribui para obter independência, porque eu vou obter observações de forma independentes na minha população, que vão servir para representar a minha amostra. E esses erros, eles vão ter distribuição de probabilidade normal, tá? Então, veja, o que acontece. Pequenos afastamentos da normalidade não invalidam o modelo. Mas se as variâncias dos tratamentos diferirem, isso vai ser mais grave e eu vou precisar realizar alguma transformação de modo que a variância fique constante, de modo a satisfazer essa suposição de homocedasticidade, tá? Então, eu vou ter, observa aqui, uma tabela de análise de variância, onde eu tenho o efeito dos tratamentos, uma fonte de variação, o efeito dos tratamentos ou das diferentes populações. Eu vou ter o efeito do erro, tá? E a soma dos dois vai ser a variação total, tá? Aí por que esse teste eu estou testando igualdade de médias, mas eu estou chamando ele de análise de variância.
deveria ser análise de médias, mas a gente está chamando de análise de variância. Por quê? Porque para testar essas médias das diferentes populações, a gente vai comparar soma de quadrados e quadrados médios, que são as variâncias. Tipo, a variância dos tratamentos e a variância dos erros, para tirar a conclusão. Então, eu vou ter a soma de quadrados em relação ao tratamento e em relação ao erro, e depois eu vou tomar esse quociente, tá? Para decidir quem é que está variando mais, se é o tratamento ou se é o erro. Tá? Porque, veja, se a gente colocar aqui a soma de quadrados total é igual à soma de quadrados do tratamento mais a soma de quadrados do erro, a gente vai observar que se a variação maior é devido ao tratamento, tá? Então significa que existe diferença entre as populações. Mas se a variação maior é devido ao erro aleatório, é uma variação aleatória que tem média zero, então significa que a média dos tratamentos elas são iguais. Essa é a suposição desse meu teste de análise de variância. É como a gente está falando aqui agora. Se a variabilidade de Y tem uma grande contribuição dos tratamentos e pouca variação da parte aleatória, isso significa que o efeito dos tratamentos é significativo. Se ocorre um inverso, ou seja, os tratamentos não são responsáveis por essa variabilidade. O que está causando a maior variabilidade é o erro aleatório. Então, a gente vai dizer que o efeito dos tratamentos não é significativo. Não é significativo, então as médias são iguais. As médias dos tratamentos podem ser consideradas iguais. Tá? Então, basicamente, é essa a lógica que vai me decidir sobre o teste de análise de variância para igualdade de médias de mais do que duas populações. Tá? Então, se SQA estiver próximo de SQT, então a variação do erro aleatório é desprezível. E a gente diz que os tratamentos têm efeito significativo e, portanto, as médias, existe algum dos tratamentos, em pelo menos um dos tratamentos difere dos demais. Por outro lado, se a soma de quadrados do erro estiver próximo da soma de quadrados total, então a parte aleatória, a variação aleatória, explica melhor a variabilidade ocorrida nas unidades experimentais. E diremos que o efeito dos tratamentos é não significativo. Uma medida que serve para avaliar essa proximidade é a estatística F, que é a soma de quadrados do tratamento, quadrado médio do tratamento, dividido pelo quadrado médio do erro. Eu estou chamando quadrado médio porque aqui eu estou dividindo a soma de quadrados de tratamento pelos graus de liberdade, R-1. E aqui a soma de quadrados do erro pelos graus de liberdade, N-R. Esse teste é equivalente a esse teste da hipótese nula de que o efeito dos tratamentos é zero, versus a hipótese alternativa que ao menos um dos efeitos é não nulo. Portanto, a decisão de acreditar ou não no efeito significativo será verificado através de um teste de hipótese. E observe que esse teste vai envolver o cálculo dessa estatística F que eu falei aqui, que é o quociente entre essas variâncias. Como esse cálculo é longo, normalmente a gente usa essa tabela da análise de variância para facilitar a sequência. A gente tem duas fontes de variação, o tratamento e o erro. Calcula a soma de quadrados, tá certo? Aqui eu tenho os graus de liberdade.
R-1, N-R, e o quadrado médio, quando eu divido a soma de quadrados pelos graus de liberdade. E depois a razão f de Snedeker entre o quadrado médio do tratamento e o quadrado médio do erro. Então essa tabela é para facilitar, tá? Observe o seguinte, normalmente, todos esses testes que a gente viu para média, para uma população, duas populações e mais do que duas populações, eles seguem uma mesma sequência. A lógica do teste de hipótese é a mesma, tá? O que vai diferenciar um teste do outro é a estatística do teste. Mas basicamente, quando a gente for realizar um teste desse tipo em um software estatístico, esse teste vai ser realizado simplesmente comparando o nível de significância escolhido pelo pesquisador com o p-valor, tá? Se o p-valor, esse p-valor é uma probabilidade, tá? Que exprime a evidência empírica, tá? Porque eu vou ter uma estatística do teste que foi calculada com base na minha amostra. E o p-valor, ele vai calcular a probabilidade de que a estatística do teste seja maior ou igual do que aquele valor observado, tá? Então, se o p-valor, se essa probabilidade for bem pequena, significa que eu tenho evidência para rejeitar a hipótese nula, tá? Mas se o p-valor for grande, ele vai ser maior do que o meu nível de significância alfa. Se ele for grande, aí eu vou ter evidência para não rejeitar a hipótese nula. Então, normalmente a gente tem uma regrinha que a gente utiliza muito para esse p-valor, que você já deve estar acostumado, é que rejeitamos a hipótese H0 se o nível de significância alfa for maior ou igual que o p-valor, tá? Essa regra é a regra que a gente vai utilizar na prática. Então, quando a gente está numa situação em que a gente vai realizar um teste de hipótese, a gente primeiro vai observar quantas populações estão sendo comparadas. Se eu estou com uma população e eu quero ver se um valor misero é plausível para ser a média dessa população. Se eu tenho duas populações, eu estou comparando dois diferentes tratamentos para essas duas populações. E se eu tenho mais do que duas populações, eu estou comparando as médias de mais do que duas populações. Vamos observar que a gente pode ter duas situações distintas, as amostras serem independentes ou dependentes. Normalmente a gente prefere que as nossas amostras sejam independentes. Mas quando eu tenho uma situação que o mesmo indivíduo é observado no tempo 1 e depois ele é observado no tempo 2, depois de um tratamento, nessa situação as amostras estão relacionadas ou pareadas, tá? Aí a gente vai ter que fazer uma abordagem um pouco distinta. Por isso que é importante eu observar se a amostra é independente ou dependente, quantas populações eu estou comparando, e também o nível de mensuração da variável. Porque se eu tiver uma variável qualitativa, eu não vou poder realizar um teste paramétrico sobre a média dessa variável. Se eu tenho uma variável qualitativa, eu vou testar a mediana dessa variável e não a média, tá? E também o número de variáveis que eu vou testar, porque se eu tenho uma observação multivariada, então o meu teste deve ser multivariado, tá?
O nível de mensuração decide se o teste deve ser paramétrico ou não paramétrico. Então, observa. Se eu tenho uma situação que minha variável ela é quantitativa, contínua, intervalar, é o nível mais alto. E se ela pode ser qualitativa, ordinal ou nominal. Tá? Se eu estou no nível mais alto, eu consigo descer. Tá? Do nível intervalar, eu posso formar grupos para o nível ordinal, e do nível ordinal eu posso formar grupos para o nível nominal. Mas se eu estou com uma variável nominal, eu não consigo subir para o nível ordinal e não consigo subir para o nível intervalar. Observe que esse nível de mensuração ele é fundamental para definir o tipo de teste que eu vou realizar. Veja, então eu estou aqui com essa tabela, eu tenho um nível de mensuração, nominal, ordinal, intervalar. E eu posso ter uma população, duas ou K populações para serem comparadas. Tá? E se eu tenho duas populações, essas duas populações elas podem ser independentes ou pareadas. E para mais do que duas populações também, independentes ou pareadas. Tá? Observe, o que eu falei, eu segui nesse caminho aqui dessa linha. Teste T para uma população, uma média de uma população. Teste T para diferença de médias de duas populações. Teste T para comparar duas populações pareadas. Análise de variância para K populações independentes. Ou análise de variância para K populações pareadas. Tá? Então, se eu estou no nível intervalar, eu posso realizar esses testes. Mas se a minha variável ela estiver no nível de mensuração nominal ou ordinal, isso indica que eu vou realizar um teste não paramétrico, seguindo essas alternativas aqui, para o nível de mensuração nominal, Q quadrado, McNemar, Q quadrado independente e Q de Coca, ou seguindo esse nível ordinal. Nível de mensuração ordinal também vai ser teste não paramétrico, Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis e o teste de Friedman. Observe, esse Kruskal-Wallis é a alternativa não paramétrica para o teste de análise de variância, quando as amostras são independentes. Esse teste de Friedman é a alternativa não paramétrica para análise de variância em um experimento com medidas repetidas. Tá? Se eu tiver no nível nominal, a análise de variância pode ser testada através desse teste Q quadrado ou através desse teste Q de Coca, tá? Que é a análise de variância para K populações quando a variável está no nível nominal. Todas essas alternativas de testes aqui e modelos também vão ser observados no curso de estatística não paramétrica, tá? Que vai ser uma sequência, vocês vão observar quando estiver pagando essa disciplina. Esse nível de mensuração intervalar, vocês devem ter visto até K amostras independentes, análise de variância. Aí você vai ter análise de variância com medidas repetidas na disciplina de planejamento de experimentos. Ok? Então, observe. O que é que a gente vai fazer em análise multivariada? A gente vai apresentar versões multivariadas
para esse teste T em uma população, versões multivariadas para esse teste T com duas amostras aqui independentes e o teste T com duas amostras pareadas. E, por fim, uma nova, que é a análise de variância multivariada para cada populações. Tá? Então, o que a gente vai ver na sequência do curso de análise multivariada é justamente esses testes e outros, de outras situações que vão se complementar quando a gente estiver apresentando o curso. Que são testes que vão depender do design do meu experimento, quando eu estou em situações multivariadas. Tá? Então, nessa disciplina de análise multivariada 1, serão apresentados os testes paramétricos para o vetor de médias e também para o vetor de proporções, considerando uma população, duas populações e mais do que duas populações. Adicionalmente, também a gente vai apresentar algumas versões não paramétricas para alguns desses testes citados. Tá? Então, essa é a sequência de inferência multivariada que a gente vai ver nessa segunda parte do curso, depois de ver a probabilidade multivariada, ok? Então, por hoje é só, até a próxima.